Boa noite, minha gente! Boa noite, Biele, boa noite, Vi, Mari, boa noite, Eli. Gente, vocês sabem que aqui existe um holofote na minha frente, né? E esse holofote às vezes impede eu de conversar aqui, me comunicar com vocês. Tudo em neon que foi que preparou, chegou. Éder, você é demais, você é o cara. Nunca fui tão bem atendida em algo na minha vida como você. E aí trouxe o meu sonho aqui se tornando real. Asa. Boa noite, Elaine, Isabela, Deusa, a Betinha, Karen, Francisco, muito boa noite. Sejam bem-vindos à melhor noite da tua vida, até que venha a próxima. Porque tudo que eu tenho que entregar pra você é fruto de uma obediência. Eu já quero avisar vocês que eu estou trocando o tema da live de última hora, porque o Espírito me disse que era essa a direção que eu tinha que tomar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o tema que eu ia trazer sobre sexualidade, ele precisa de alguma fundamentação emocional. Se você não entender a fundamentação emocional, provavelmente você não vai entender o que eu vou trazer pra vocês. Não porque lhe falta capacidade, não é isso. Mas muitos bloqueios você só entende quando você sabe onde foi causado, o que está acontecendo aí dentro. Odete, boa noite, todo mundo seja muito bem-vindo. Daisy, vou pedir para vocês aproveitar esse nosso tempinho enquanto eu vou trazer algumas informações. Pega esse aviãozinho que está bem aqui, manda para umas 10 amigas, uns 10 amigos, traga o povo para ouvir a respeito do que eu aprendi com o filme Divertidamente e o que isso tem a ver com tudo aquilo que eu vou trazer para vocês no Método AM. Por que no Método AM a gente trabalha com os 4 sentidos básicos, tá? E como isso interfere nos nossos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição. Então vai ser uma mistura linda em que vocês vão aprender sobre emoções e sentimentos, tá? Então vai ser tudo de bom, tudo de maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Vocês já ouviram essa música da Marcela Thaís? Desanima, fecha os olhos, você vai encontrar a força que precisa. Eu não levo muito jeito pra cantar, né, gente? Então eu vou deixar a tacinha aqui, meu amor. Uma das minhas melhores estátuas, tá, minha gente? Vocês não têm noção não quem é essa mulher. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Eu quero trazer para vocês na live de hoje essa mudança que eu falei para vocês a respeito do tema. O que isso significa? Significa que... significa que quando nós entendemos como funciona nosso cérebro, vai ficar muito mais claro o que está acontecendo com as suas emoções. Olha só que interessante. Lembra do filme Divertidamente? É um filme muito conhecido, mas eu quero trazer outro perfil para vocês. Eu quero trazer um outro ponto de vista a respeito dessa explicação. Por que eu tô falando isso para você? Porque além do filme trazer os 5 traços de caráter claramente, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, que são os 5 traços. Eu sou analista corporal, então eu falo para vocês que é o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. Eles carregam já os 5 traços no seu perfil, então isso já é muito batido. Mas eu quero mostrar para vocês o que os sentimentos da Riley fez com ela. E é isso que nós fazemos conosco. Nós aprendemos desde criança que nós precisamos domar os nossos sentimentos. Que tem sentimentos como a raiva, por exemplo, a ira, não é um sentimento bom, então nós não podemos sentir isso. E isso faz com que você se torne uma bomba relógio, uma bomba atômica. Por que uma bomba atômica? Porque não é para você guardar seus sentimentos. É só você saber o que fazer quando ele acontece. Então eu quero de uma maneira muito rápida, muito simples, só te dar um overview, caso você já tenha assistido. Caso você ainda não tenha assistido, pegue, anote exatamente o que eu tô falando para vocês, para depois vocês assistirem e também quem já assistiu, assistir com esse ponto de vista que eu vou entregar para vocês. Tá bom? Então olha só que interessante. O filme Divertidamente vem de uma menina, a Riley, que nasce e mostra uma mesa de comando, que é o seu cérebro. Então essa mesinha de comando, ela vem com a alegria.
Então a alegria ela vem dominando, ela acaba de nascer. Então ela nasce já com esse sentimento da alegria. Só que daí ela começa a passar frio, medo, tristeza, não sei o que, choro e fome. A tristeza aparece nos seus sentimentos. E assim começa a aparecer o nojo, por causa de algumas coisas que ela passa ali, a raiva, o medo. E os 5 sentidos instalados na sua mente. É instalado na sua mesa de comando. Assim como os 5 traços de caráter. Mas principalmente os 5 sentidos, que é onde eu quero chegar com vocês. O que acontece? Enquanto Riley cresce em Minnesota, ela é uma criança extremamente feliz. E lá tá a alegria na sua mesa de comando. Assim é na nossa vida, tá? Então presta atenção nessas dicas e vai anotando tudo isso que eu tô falando pra vocês. Quando o pai de Riley consegue um novo emprego na Califórnia, ele tem que ir para São Francisco, aquilo abala ela, porque ela tinha uma vida, ela tinha amigos, ela tinha um cotidiano, ela tinha uma rotina. E aí, a alegria, que estava na mesa de comando, ela fala, tristeza, aqui não. Eu comando, a gente vai ter que arrumar uma forma de ficar feliz. Por quê? Porque os meus pais não podem ver que eu tô triste. Pega os códigos, vai anotando aí. Meu pai não pode ver que eu tô triste. Eu não posso demonstrar tristeza pelo fato de eu estar mudando. Só que eu vou perder os meus amigos do hóquei, eu vou perder meus amigos da escola. E aí começa uma briga dentro do cérebro dela, em que a tristeza quer assumir o comando e a alegria não deixa. Inclusive, meus amores, eu tenho uma filha de 15 anos, eu como sou analista corporal, às vezes tá acontecendo alguma coisa com ela, eu sei qual o traço dela que tá na dor. E eu falo assim pra ela, agora é hora da gente pegar a tristeza e colocar dentro deste quadradinho. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a tristeza quer de alguma forma assumir a mesa de comando do cérebro de Riley, o que a alegria faz? Ela desenha um círculo no chão, coloca os pezinhos dela bem certinho dentro do quadradinho e fala, você não pode sair daqui, nem pise na linha. Eu até brinco assim com a minha filha, quando a oral dela tá muito na dor, que é o traço predominante, que vem da tristeza nos traços de caráter. Olha que interessante. A alegria, que é o traço da psicopatia, não como patologia clínica, tá? Mas como nome do traço de caráter que Reich deu junto com Freud, ela não permite que a tristeza assuma essa mesa de comando. Então ela é firme, ela é forte. Não sei se você vai se identificando com coisas que já aconteceram na sua vida. E aí você vai entender exatamente o que aconteceu no seu cérebro. Aí ela chega, muita coisa dá errada, a van dá errada, a comida é ruim, a mudança não chega. Ela chega na escola e ela passa por uma humilhação, a raiva se manifesta. Então ela começa a colocar na mesa de comando um círculo de pessoas de medo, às vezes de raiva, às vezes do nojo, às vezes da alegria, mas a tristeza ela tenta conter. E aí o que acontece? Um monte de coisa começa a dar errado, ela não consegue segurar as suas emoções, e aí eu já vou colocar só alguns parênteses para vocês virem como é importante. Chorar não é fraqueza, chorar é recurso. Principalmente para quem tem traços de caráter oral, chorar é recurso. Então, se você tá angustiado, se você tá com um nó na garganta, mesmo que um dia, lá no seu inconsciente, alguém falou assim pra você, homem não chora, engole o choro, e hoje você não consegue tirar esse nó da tua garganta, chore, porque o choro vai ser recurso. Anota isso pro resto da sua vida. Chorar é recurso. Nunca pegue o choro como uma fraqueza. Então, o que acontece? Começa a acontecer a briga no cérebro. Por quê? Porque a tristeza sai do quadradinho que a alegria pediu. E quando ela começa a tocar em algumas memórias boas, presta atenção, da Riley, o que ela faz? O que ela faz, minha gente? Começa a trocar, a alegria virar tristeza. E a alegria, ela tenta controlar a todo custo, ela tenta impedir, meninas, de todo custo, que aquele sentimento não assuma a mesa de comando. Isso vai te deixando na dor. Às vezes, solta tudo que você tem aí dentro. Às vezes, você entendeu qual é a raiz do medo que te carrega, vai te fazer muito bem. Você sabia que você entender por que você tá triste ou de onde vem essa raiz de tristeza vai te libertar de muitas dores? Por que
que você quer, na força do seu braço, manter no comando a alegria, sendo que não é isso que você está querendo. Eu vou mostrar para vocês essa semelhança do Divertidamente com uma coisa muito importante que chama a nossa parte exilada. Uma emoção exilada que tem dentro de nós. O que isso tem feito com você? Então, olha que interessante. A alegria e a tristeza sugada, ela cai, sabe aonde? Nas memórias de longo prazo, subconsciente. O que acontece? As coisas, elas não somem da nossa mente. Elas não somem. Elas só estão num pouquinho mais profundo. Elas estão no mais profundo do consciente. Por isso, meus amores, que tem coisas que vocês não lembram, mas o seu sexto sentido, porque o 5 nós vamos trabalhar muito bem lá no EE, o sexto sentido ele fala assim, eu acho que eu fui abusada, eu não lembro, mas eu acho. O que eu tô mostrando pra vocês com isso? Que tem algo lá no seu subconsciente, tão bem escondido, que é chamado, no filme eles chamam de despejo de memória. Como se fosse um lixão. Ele fica muito bem escondido para ninguém acessar aquela dor. E nem sempre você a lembra. Então, nas memórias de longo prazo, que estão aí no seu subconsciente, eu só consigo ativar memórias que estão ali, que há muito tempo você não acessa, com os seus 5 sentidos. Eu consigo chegar até esse lugar do seu cérebro fazendo sabe o quê? Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Dá like pra mim, porque o holofote que tá nos meus olhos às vezes não enxerga. Ah, a Maiara aqui também, minha staff maravilhosa. Você vai, Madi, staff, essa vez? Vai, a Betinha disse que vai. A Tacinha também. Dá like aqui se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Olha só que interessante. Quando, então, eu percebo que eu estou numa memória de longo prazo e eu só consigo ativar essa memória quando eu coloco uma experiência mais forte, eu só vou acessar aquelas bolas, não sei se vocês lembram que era um monte de bolas de memória. Eu só consigo alcançar a sua memória de dor mexendo nessas memórias e trazendo para você uma experiência ainda maior, que foi exatamente o que aconteceu no Divertidamente. Então isso é o que está acontecendo no seu cérebro e é isso que nós vamos fazer com você. Então vai acompanhando meu raciocínio. Quando ela começa a procurar suas memórias de longo prazo, ela lembra de música, ela lembra de fotos muito marcantes, você lembra de cheiro, tudo aquilo que diz respeito aos 5 sentidos, você traz memória no seu córtex. Aí falando de uma linguagem nada divertidamente. Adoro o SOS, viu minhas meninas? Se vocês estão entendendo, coloca aí o emotion do SOS. Então olha que interessante, quando você acessa o seu subconsciente, que é um lugar um pouco mais profundo, você consegue fazer isso sozinha? Sim. É fácil? Não. Você pode trazer um resignificado, uma reestruturação para essa memória sozinha? Sim. É fácil? Não. É perigoso? Sim. Pessoas, mestres, coaches, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que abrem filtros e não fecham pode te deixar até mais doido. Então, quando você acessa algumas memórias, nós vamos usar, inclusive no Método EM, exatamente isso. A gente usa o cheiro para te remeter às suas memórias. A gente usa o seu paladar para te remeter a grandes memórias. Nós utilizamos da audição principalmente. Todas as músicas da imersão, elas são escolhidas a dedo e com uma grande intenção. Alcançar lá naquelas memórias de longo prazo, onde a alegria e a tristeza estavam tentando salvar a vida de Riley, nós faremos isso. Através do contato, todas essas memórias, elas são ativadas. É por isso que muitas pessoas têm memória com a comida. Por quê? Porque a comida, ela deixou uma memória no subconsciente tão boa. Era essa hora que eu me senti amada pela minha mãe. Era nessa hora que minha mãe falava, nossa filha, que linda, você comeu tudo. Porque nas outras horas a minha mãe era muito dura comigo. Estão entendendo? Dá like só pra eu entender. Ju, te amo, meu amor. Você é mais linda ainda. Então, quando você percebe essas memórias que estão lá no seu córtex, ela te traz memórias que faz você reagir até depois de adulta.
E aí, olha que interessante, nessa procura, eles encontram Bing Bong. Bing Bong era o, como chama? Menino imaginário? Como que a gente fala isso? É menino imaginário, né? Amigo imaginário. Vocês lembram que ele tinha meio que um nariz de elefante com um corpinho de algodão doce, ele era cor-de-rosa? Porque o imaginário dela criou aquele bichinho. E ele estava todo feliz porque ele tinha encontrado alguns sentimentos e fala: será que a Riley vai lembrar que eu existo? Ai, que bom que vocês chegaram aqui, porque quem sabe ela lembra de mim. E olha que interessante. Ele, para salvar a alegria e a tristeza, para que ela possa voltar para a mesa de comando, eles caem acidentalmente. Estou resumindo, tá? Porque quando a tristeza eles não querem que a tristeza fique perto, porque ela entristece tudo. Eles passam para suas memórias abstratas. É muito interessante o filme, ele mexe com todos os sentidos. E aí, eles caem no depósito, que eu posso chamar de aterro sanitário. Um lugar em que ninguém mexe, ninguém cuida, ninguém recicla. E o seu amiguinho imaginário, ele precisa morrer, ele é morto nesse aterro sanitário, que é nesse despejo emocional, para que a alegria e a tristeza volte. Quando elas estão nesse percurso, uma coisa muito interessante acontece, que eu quero que você pegue isso e anote para sempre. Eles passam pela parte do cérebro da Riley, que é a parte imaginária criativa. Ela está desativada. E aí a alegria fala: mas como esse lugar tão incrível, tão cheio de coisa, tá tudo desligado e apagado? Porque teve muitas meninas aqui nessa live que estão me ouvindo agora, que precisaram adultecer muito rápido, que não tiveram a chance de ser criança. E quando você não tem a chance de ser criança e adultece fora do tempo, automaticamente você perde a inocência, a criatividade, o ridículo e o divertido de uma criança. E da Riley, tão novinha, já estava desativado. Como que está o seu? Eu chego a me arrepiar de lembrar da dinâmica que nós temos dentro do método. É incrível, não é, Beth? Confesso que pra mim não é a preferida, mas como é difícil pedir para as meninas ativarem essa área do cérebro que está desativada há muito tempo. Se tornar adulta numa fase em que era para você ser criança, fez você ser uma mulher hoje tão forte que ceder é difícil, amar é difícil, abraçar é difícil. É tão difícil fazer isso que toda hora você tem que abrir mão com muita dor. Se eu falasse pra você agora, vamos virar uma estrelinha aqui, não sei se a Paula tá aqui, aconteceu isso com uma cliente minha. Eu fiz uma vez um story fazendo alguma bizarrice, que eu sou muito livre nisso. Você lembra o que era, Beth? Eu lembro que eu tava fazendo alguma arte. E aí ela falou assim: como você tem coragem de fazer um negócio desse? Se você é mãe de 2 crianças fazendo essas coisas de menina. Aí eu peguei e falei assim: o que eu mais amo é a minha parte divertida. O que eu mais amo é deixar a minha casa dessa maneira divertida. Porque a vida é muito séria. A vida é muito séria. E aí essa parte da mente da Riley, tão novinha, já estava desativada. Enfim, tudo começa a acontecer. As ilhas emocionais dela começam a desmoronar. Por quê? Porque o medo já estava tomando, porque daí a mesa de comando dela estava toda perdida lá, com medo, raiva, e aí a Riley resolve fugir. Quando ela resolve fugir, acontece muita coisa no filme, várias ilhas emocionais que são, como que chama isso? Córtex do seu cérebro. Ele começa a trocar de lugar, ele começa a desmoronar. Por quê? Porque a parte familiar dela está desestruturada, a parte de amigos está desestruturada. Dá like se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se vocês estão entendendo, por favor, vamos aproveitar o aviãozinho que tá aqui, minha gente. Oi, André! Boa noite! Aproveita, André, que você chegou aqui, pega esse aviãozinho, manda para uns 10 amigos para vir ouvir o que eu estou falando a respeito do funcionamento do nosso cérebro baseado nas nossas emoções. Então, olha que interessante. As ilhas começam a se desmoronar quando os sentimentos que estão na sua mesa de comando começam a conflitar. Então, a parte de amizade, familiar, emocional, da escola. E aí o nosso tem
profissional, financeira e alguns outros. Da Riley não tinha por causa da idade dela. Enfim, por causa de todo o filme, a alegria e a tristeza conseguem voltar para a mesa de comando. E nessa hora, a Riley está fugindo de casa. Ela não aguenta mais aquela pressão. E aí, o que a alegria faz? A alegria permite que a tristeza assuma a mesa de comando. Quando a tristeza assume a mesa de comando, ela fala, chora, você tá com medo, chora, você tá mudando de casa, chora, tem coisas dando errado na sua vida, chora, os seus pais estão discutindo, chora, o seu relacionamento não tá bom. Qual o problema? Deixar a tristeza assumir a voz de comando. Existe muito problema quando você não sabe quais são as emoções exiladas dentro de você. E é aqui que eu quero entrar com uma faca que perfura de verdade o seu coração agora. Por que eu não podia entrar no tema que eu anunciei no começo do dia? Porque se você não entendesse o que são as suas emoções exiladas, vocês não iam entender por que acontece isso na cama, no trabalho e nos negócios. Existe dentro de você a parte exilada. São emoções que estão aí dentro de você. O que significa pessoas exiladas? O exilado é quando você vive longe da sua pátria. O exilado é estar num lugar que eu não gostaria de estar. Estar com as suas emoções exiladas são emoções que vão gerar gatilhos em vocês, que quando vocês lembram de memórias, anota o que eu tô falando, quando vocês acessam memórias congeladas no seu cérebro, que são aquelas memórias de longo prazo, que ficam tudo bolinhas paradas, quando você acessa essas memórias não resignificadas dentro de você, ela traz um congelamento. Então ela congela quando você teve a notícia que seus pais morreram num acidente. Ela congela o paladar que você sentiu quando você viu seu pai batendo na tua mãe e vocês estavam almoçando. Ela congela aquela música quando você estava ouvindo e você sofreu um acidente. Essas imagens, essas emoções congeladas, elas estão lá no seu subconsciente. Nem sempre você sabe que elas estão ali. E quando você descobre exatamente quais são elas, e isso é uma parte muito importante, descobrir quais são as imagens congeladas no seu arquivo de memórias de longo prazo. Quando nós acessamos essas memórias, nós vamos trazer um novo significado para ela, porque por enquanto elas são feridas que sangram dentro de você. A sua parte exilada são emoções que estão aqui dentro, que ela se manifesta quando você acessa a sua dor existencial, provavelmente. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Dá like. Betinha, pega um copo d'água pra mim, fazendo favor. Ah, só pra não já. Vai dando like, vocês estão entendendo. Ah, não acredito que minha amiga vaca chegou. A Raia, a Beth fez cara de brava. Gente, só falar, a Cláudia é uma super amiga, então a gente chama, mas não podia ser assim no público, né, amiga? Então tá bom, você é fina. Sou fina, nossa! As suas memórias exiladas são as memórias que você mais esconde. Eu vou dizer pra vocês, e vocês vão me responder aqui com aquele emotion SOS, se fizer sentido pra vocês. E se vocês estão entendendo também e quiser, depois da live, arrastar pra cima no story, que eu vou deixar lá prontinho pra vocês, pra entrar na minha lista VIP, pra eu ajudar vocês, eu vou estar à disposição. Pega uma coisa, é normal acontecer de eu ir trabalhar e ter que vestir alguma máscara. É normal, é natural. É natural eu, pra estar na live, estar vestida de alguma armadura. Isso tá tudo certo. Agora, e quando está só eu e eu mesma? Será que eu consigo despir da minha armadura de Mulher Maravilha e mostrar que em algumas partes do meu coração existem memórias exiladas, partes exiladas, que são memórias que estão lá, sabe naquele despejo de memórias que eu falei? Naquele aterro sanitário, onde não é bom acessar?
Você tem coragem de tirar essa armadura na frente da sua terapeuta e dizer, eu fui abusada? De dizer, eu sou assim porque eu apanhei tanto dos meus pais e eu não sabia por que eu apanhava. E essa parte exilada, ela carrega consigo, presta atenção, a parte protetora, que ela não é saudável. Sabe quando você é criança, que você ouve assim, ó, você não vai dar em nada. Você é um vagabundo, ó, só dorme. Ixi, isso aí, ó, esquece. É a raspa do tacho. Se acontecer alguma coisa, é lucro. Isso é uma parte exilada. É uma memória das palavras auditiva que estão lá nos seus despojos, lá no seu aterro sanitário, que não foi tratado, não foi um lixo tratado, que toda vez que você se sente, não que alguém pense, que você não vale nada, essa dor aparece. E aí você coloca mais a rejeição por cima. E quando você não trata as suas emoções exiladas, provavelmente você fica um adulto insuportável. Sabe quando você ouve que você não vai dar em nada? Sabe qual vai ser a sua parte protetora? Um workaholic. Bom, se eu não vou dar em nada, o que eu preciso fazer? Trabalhar muito, ganhar muito dinheiro. Comprar o carro que eu não posso pagar. Para provar para as pessoas que eu não gosto, que eu dei bem. Essa parte protetora, até que ponto ela vai ser saudável? A gente vai continuar falando disso dentro do método IAM, porque a parte protetora é um pouco maior. Olha que louco. Eu sou um workaholic porque um dia eu aprendi, um dia eu ouvi que eu não ia dar em nada. Esses extremos de uma pessoa que não se... Uma menina, principalmente, por isso pais que estão me ouvindo, passe muita proteção para sua filha mulher. Ela precisa se sentir protegida. A proteção gera muitas portas abertas emocionais para ela. Agora, quando uma menina, principalmente, não que menino não, mas mulher sente muito mais. Se faltou proteção do pai, cuidado. Hoje ela é uma mulher extremamente controladora. A sua parte protetora diz assim, mantém o controle. Porque ninguém pode... Agora, se você tem o controle, você não vai passar por nenhum apuros. Quando você entende que você é extremamente controladora, ciumenta, não abre mão do controle das coisas, quer manter a ordem sobre seu comando, se o relacionamento não é exatamente como você quer, você abandona. Quando você está num trabalho, as coisas não estão saindo do seu modo, você vaza. É uma dor exilada que tá aí, lá nos seus despojos, lá no seu aterro sanitário, que precisa ser tratado esse lixo e transformados em memórias boas. É você perceber que tudo aquilo que aconteceu vão se transformar em memórias boas, que vai virar sua missão de vida. E eu vou ajudar você a fazer isso. Os gatilhos mentais, que muito a gente se fala, e são 5, mas enfim, isso a gente deixa para uma outra live, eles são aceleradores de resultados. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês é, quando você se encontra numa imersão, e você se imerge mesmo, é um mergulho dentro de você, eu consigo trazer gatilhos de aceleração. Eu mexo na dor, no medo, na raiva, na alegria e na tristeza, de uma forma totalmente intensa, para que todo esse seu lixo, aterro sanitário, se transforme em fluir do espírito e não mais uma parte protetora, porque a parte protetora não é saudável. Os dois extremos, existe uma frase que eu quero que você anote que diz assim, ó, todo excesso carrega uma falta. Todo excesso carrega uma falta. As partes protetoras, elas são consideradas na neurociência como bombeiros, salva-vidas, gestores emocionais. Por quê? Porque quando você se encontra numa situação em que seu nariz dilata, o seu pelo arrepia, a sua boca e sua voz treme, a sua parte protetora ela já lança algo para te proteger, chamando de emoções salva-vidas protetoras. Para você reagir àquelas emoções exiladas que deixa você fora do seu controle. Às vezes no choro, às vezes no mimimi, às vezes numa sensação de... Como chama? Quando as pessoas me largam.
me desprezam. Todo mundo me despreza. Minha filha, tá todo mundo tão ocupado que nem viu que você entrou, minha filha. Mas existe uma emoção exilada aí dentro de você, que precisa ter um novo significado para você nunca mais não se sentir pertencente quando chega num lugar porque alguém não te deu oi. Até quando, meus amores, vocês vão viver assim? Até quando vocês vão achar interessante essa luta de colocar todos os problemas debaixo do tapete? Até quando vocês vão achar normal essa montanha russa emocional que você acessa a sua dor, você vira um bicho? Eu tenho uma intimidade com a Beth trabalha comigo, ela sabe. Às vezes, quando eu acesso algumas emoções minhas exiladas, porque todo tempo eu descubro mais alguma coisa que eu ouvi, o que aconteceu comigo, e que eu preciso ressignificar. Eu falo assim pra ela, Beth, a Eva acabou de ressurgir. A Eva nasceu. A Eva renasceu e eu preciso matá-la. Então, deixa eu falar uma coisa, deixa eu resolver isso comigo, porque senão vai dar ruim pra você. Sobe pra ela. Pra variar. Por que você nega as suas partes machucadas? Por que você acha que a vida do jeito que está pra você é normal do jeito que tá? Não é normal. Existe uma natureza em Cristo 100% plena. Olha só que interessante. Quando você percebe tudo isso que eu tô te ouvindo, tudo isso, quando você ouve tudo isso que eu tô te dizendo, você percebe que a Riley do filme Divertidamente, ela traz ela começa a viver as soluções da vida dela. Quando a tristeza volta a assumir a mesa de comando e ela solta tudo aquilo que estava dentro dela, que ela estava segurando, contendo, porque ela tinha que ser uma filha perfeita e ajudar os pais, porque ela teve que adultecer muito rápido. A mente dela, ou seja, aqueles 5 sentidos que estavam aqui na sua mesa de comando, começa a mostrar para ela um novo significado das coisas. Lembra as ilhas que estavam todas desativadas porque ela estava na dor? Ela começa a mostrar que lá, onde era a ilha da amizade, ela faz um amigo novo. Aí cria-se uma nova ponte. Até a ponte, como que chama lá? Bridge, como chama a ponte lá? Enfim, a ponte de São Francisco, gente, como chama? Me fala, vai me fazendo perguntas a respeito disso pra ver se faz sentido. Meninas, vocês não sabem, eu não tô enxergando meu olho direito, tá? Então, além desse holofote na minha cara, meus olhos direitos não estão enxergando absolutamente nada. Me fala aí, o que vocês têm achado disso? Faz sentido pra vocês? Esse filme tem na Disney Prime. Quer dizer, eu acho, porque ele é da Disney, então provavelmente tem na Disney Prime. Não tem na Netflix, tá? Golden Gate, exatamente. Obrigada, Rafa. Me conta, quando eu mostro pra vocês suas memórias exiladas, vocês conseguem identificar aí dentro de vocês? Sentimentos que fazem com que esse adulto seja difícil? Como trocas de relacionamento toda hora, briga entre amigos toda hora, não consegue se manter no emprego toda hora? Eu quero trazer pra vocês uma solução muito clara. Eu quero ajudar vocês a construir pontes da sua memória consciente para a sua memória subconsciente, para novas experiências que você precisa viver. Eu não posso mais ver mulheres abatidas, mulheres frágeis, mulheres desanimadas, porque estão presas nesse exílio. Atrás desse exílio, na resignificação dessas emoções, dessa sua parte, existem pontos que nós podemos criar para ativar ilhas que foram desativadas por causa da dor. Como que nós precisamos fazer isso? Vou trazer para vocês 3 situações para ajudar vocês nessa solução de maneira online. Essas 3 maneiras são, uma delas é vocês irem me contando aqui nas caixinhas, nas perguntinhas. Não consigo identificar, mas faz sentido. Lari, já vou te ajudar nisso. O que eu quero que você perceba é, quando acontecem situações com você que tira você do seu controle natural, em que os frutos do Espírito já não se manifestam com tanta autoridade. Que situação que você se vê? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar com conflitos. Eu sei o meu limite de tratar conflitos, então eu evito eles
pra eu não me expor. Porque eu tive um relacionamento dentro da minha casa, Lari, muito difícil. Os meus pais tiveram um casamento muito destrutivo. Os meus pais se agrediam todos os dias. Os meus pais falavam palavras horríveis todos os dias. Então, todos os dias eu via brigas horrorosas. Tinha dia que dava polícia, tinha dia que dava corpo de bombeiro, como chama? Médicos lá, SAMU, porque minha mãe desmaiava, porque acontecia alguma coisa. Então hoje, o que eu menos quero na minha vida é passar por conflitos, porque quando começa a briga eu sei como termina. E eu tive que resignificar conflitos na minha vida, Lari, a ponto de entender que uma discussão, que uma conversa de opiniões diferentes nem sempre precisa acabar em briga, mas a minha casa acabava. Então, quando eu precisei passar por uma maturidade emocional a ponto de falar, bom, como eu não sou madura ainda o suficiente para entender isso, eu nem entro na conversa. Manuela, qual a sua opinião? Nem vou expor, porque se eu me expor, eu vou te ofender, então me deixa na minha. Até eu começar a trazer uma maturidade de saber colocar o meu ponto de vista sem ofender ninguém, sem magoar ninguém. E eu disse pra mim mesmo, eu quero casar para fazer da minha família algo que eu nunca vivi. Eu quero casar com um homem que cuide dos meus filhos como eu nunca fui cuidada. A única coisa que eu coloquei na minha lista do homem perfeito, que é o meu marido, foi um homem que me respeitasse e cuidasse dos meus filhos, independente se eu existisse ou não. Algumas mulheres que já passaram por relacionamentos destrutivos com os pais, hoje optaram em nem casar mais. Uma dor exilada. Mas vocês sabiam que essa ilha que está desativada, em que você não quer mais casar, ou que você não quer mais ser mãe, a forma pela qual tua mãe cuidou de você, você apanhou muito quando era criança, faz você hoje falar assim, não vou ser uma boa mãe, nem quero ser mãe mais. Essa ilha está desativada. Eu quero construir essa ponte entre sua memória consciente e sua memória inconsciente. Dizendo pra você, é possível fazer uma história sem padrões repetitivos dos seus pais. Eu tenho 15 anos casada. 15 anos que eu sou casada com o amor da minha vida. Quando eu vejo meu marido cuidar dos meus filhos, às vezes eu me emociono. Quando eu vejo ele fazer coisas pra minha filha, eu me emociono. Porque eu sei o que ele tá gerando no coração dela. Eu sei o que essa menina vai ser para a próxima geração. E tenho muitos homens que dormem. Muitos homens que não assumem as bolas que tem no meio da perna para dizer que minha mulher é viril, ela não deixa. Tenha mais bola do que ela então e assuma. Para tua filha te respeitar. Para sua filha fazer a diferença. Obrigada, mãe. Faz sentido para vocês aí, meus amores? Estão entendendo o que são dores exiladas? Elaine, no domingo de manhã, todo o tema do método I Am é baseado em orfandade. E orfandade não significa só de pais, de pessoas órfãs de pai mortos ou de pessoas que for deixadas para adoção. Existe muita orfandade de pai vivo, inclusive a minha. Mel, te amo, que bom que você tá aqui. Carlinha, me conta. Hoje, mesmo rodeada de gente, me sinto sozinha. Muitos homens que me visitam, que visitam filhos pequenos, bebês. Não entendi. Sim, total sentido, Lari. Consegue achar agora alguma coisa, alguma dor aí? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que diante dessa dor exilada, que fez ilhas da sua mente estar desligadas. Por exemplo, tem ilhas na mente de vocês de escassez. Essa ilha está desligada. Existe como nós fazermos uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Para acender, ativar novamente essa ilha com novas pontes. Nós faremos isso com você.
E uma das coisas que eu quero ajudar você agora é mostrando através de uma maneira online, é que depois que vocês saírem da live, e depois que vocês fizeram o arraste pra cima, que eu vou deixar lá nos meus stories, pra eu poder te ajudar de forma mais individual, você vai colocar uma música que você consiga meditar, entrar pra dentro. Uma música em que você vai perceber que o Espírito vai te conduzir a memórias que estão ocultas e você não sabe. Famílias pequenas inexistentes, mas paternas, mas são todas vivas. Muito triste meu filho não ter presença paterna e meu filho não tem amor paterno. Gabi, se seu filho não tem a presença paterna, encontre uma pessoa que você admire, masculina, para que ele possa espelhar. Às vezes um amigo, às vezes um parente seu, às vezes um vô, às vezes um professor seu, um amigo. Você consegue fazer essa conexão, essa modelagem do seu filho com alguém que você admira, mesmo ele não tendo a figura paterna. Quando o pai ou a mãe não assume a posição pelo qual Deus te delegou com excelência, ele vai dar outros recursos para que não tenha essa brecha. Você só precisa ter consciência. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa análise interna. Você e você aí. Põe a música que você quiser e vai entrar aí dentro e vai verificar onde existem essas emoções exiladas. Acesse esse aterro, pode ser que cheire mal, pode ser que doa de novo, pode ser que saia lágrimas de sangue, como um dia já saiu, porque isso é um aterro sanitário. Analise todas essas emoções. Qual é a sua parte exilada? Qual é? Quais são suas dores e seus sofrimentos? Que por vezes você veste uma máscara para que ninguém veja. Quais foram as dores do abuso? Quais foram a dor da orfandade? Quais foram a dor da falência? Quais foram as dores do vício? O que eles causaram em você? Então você vai fazer essa análise. Depois você vai escrever. Escrever tudo aquilo que vier na sua mente. E tem duas formas de se escrever, tá? Nós vamos falar muito sobre isso dentro do método. Você vai escrever tudo aquilo que você pensa. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem, olha só como é interessante, presta atenção no que eu vou falar. Peguem o papel, a caneta e escrevem. Não sei o que eu quero escrever. Mas agora, só de começar a escrever, eu lembrei que um dia na cozinha da casa do meu pai, vocês vão perceber que a sua memória vai começar a vir. Manu, posso... Que, meninas? Vai escrevendo. Deixa acontecer. Deixa a caneta seguir. Estão entendendo, meus amores? Então, o que vocês falaram? Escreve pra mim aqui embaixo, aí no comentário, o que vocês estão sentindo com tudo isso que eu tô falando pra vocês. Tenho muito medo hoje que vieram das minhas... Ah, sim, Vera, a maioria dos seus medos, eles nasceram na infância, na primeira infância, do 1 aos 7 anos. Tenho vários bloqueios, mas não tenho ideia de onde vem. Carla, a gente pode te ajudar. Depois você vai lá no meu story, faz o arrasta pra cima e entra na minha lista VIP. São tantas. Nunca me relacionei com ninguém e não consigo manter amizade nenhuma. Sempre tenho inseguranças. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Depois desse período, era muito brigas com a minha madrasta. A sua insegurança deve estar em alguma coisa. Quando seu pai saiu de casa, provavelmente gerou essa insegurança, tá? Porque a figura masculina, ela traz proteção. Viu, meu amor? Escreve pra mim. O que vocês estão sentindo? Muitas emoções. Isso é bom. Vim pela Su Camargo. Ah, que coisa linda! Onde já estava virando minha chave. Que bom, Gabi, que você veio por ela. Ela é muito especial. Olha só que interessante. Vai escrevendo o que vocês estão sentindo para eu entender que o meu raciocínio chegou até vocês. Quando eu conto tudo isso para vocês, vocês vão começar a escrever. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas voltou uma moda de diário. Eu tenho 38 anos. E... na minha época, a gente escrevia diário que tinha cadeadinho. E vocês acreditam que voltou isso com tudo? Então, se vocês acharem interessante, compra um diário. E começa o ano fazendo recomeços emocionais. No IEM, eu até ensino como que você vai fazer passo a passo esse diário. E aí você vai pegar o diário e vai começar a escrever de forma aleatória e as coisas vão começar a aparecer.
Escreve tudo o que você sente. Todos os dias, antes de você dormir, você fala, putz, senti raiva quando eu percebi que eu perdi a chave do carro. Eu senti raiva quando eu perdi o elevador. Eu senti medo quando passou um motoqueiro do meu lado. E você vai começar a perceber que pequenos comportamentos estão ligados a dores exiladas dentro de você. E começa a escrever. E a terceira dica, super importante, é escrever sobre os seus sonhos. Qual é o seu sonho? O que você tem, não sonho para ser realizado, o que está acontecendo no seu sonho? Você sabe que todos nós sonhamos, nós só não lembramos. E escreva da forma mais doida que está acontecendo. Nossa, sonhei que eu estava brigando, sonhei que eu estava suando muito, sonhei há 3 noites passadas, não, no sábado, de sexta para sábado, eu sonhei que meu filho estava morrendo. Anota todos os sonhos, todos os sonhos. Estão entendendo, amor? Fazer isso é incrível. Vamos mandar aviãozinho aqui? Pra gente concluir a live com todo carinho e as suas amigas ouvirem essa finalização para elas depois assistir tudo. No mínimo 10 amigas aí, coloca o SOS. Adorei, isso aí ficou incrível com a minha cara. Sonho muito e muita coisa louca. Lide, perfeito. Escreve tudo no diário. Escreve sua dor, misture os sonhos. Você vai perceber que a sua memória de dor é aquele lugar que tá cheio de bolinhas coloridas. Lembra do Divertidamente? Assistam com esses olhares que eu tô dizendo pra você. E se vocês quiserem, amanhã até eu trago o traço de caráter de cada um. O oral mais cheinho, o esquizoide mais magrelo, todo meio desalinhado. A raiva parece uma caixa de geladeira. A psicopata, você vê que toda hora ela se posiciona ocupando um espaço de persuasão. E aí, faz sentido? A nojinho, a própria rígida. Fui vítima de assalto. Gratidão em participar da sua primeira live. Obrigada a você, Gabi. Fui vítima de assalto e até hoje não posso ver pessoas desconhecidas que entram em crise de choro. Exato, Elaine. Aí existe uma memória exilada. Mesmo que isso não tenha acontecido, às vezes, na sua primeira infância, o medo foi tão grande porque é pelos 4 sentidos que as memórias acontecem. É pelo medo, pela tristeza, pela alegria e pela raiva. São esses 4 sentimentos que trazem memórias do seu subconsciente, sacaram? Ô, meu amor, que bom que você tá aqui ainda, Clau. Dá like e manda avião, gente. Peraí que tem uma questão de... Ah, não. Tá fazendo sentido? Entenderam? Então, o que eu quero mostrar pra vocês com isso? Tudo isso que eu tô trazendo pra vocês em conteúdo para o método, para a vida de vocês, eles têm um significado ainda maior quando você vive a experiência de resignificar essas bolinhas. Quando você viver de novo, você chegar naquela memória de dor, sendo cuidada por uma equipe totalmente capacitada, de falar, eu fui abusada, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu tenho uma cliente minha que ela falou, meu marido não sabe que eu fui abusada, eu não posso contar. Porque eu fui estuprada a minha infância inteira pelo meu irmão. O irmão dela mais velho estuprava ela diariamente, praticamente. Até os 10 anos de idade. Sabe aquela história, vocês vão entender o que eu tô dizendo agora? Sabe aquela história quando você foi abusada e você chegou pra sua mãe e contou e sua mãe disse assim, para de mentir, menina. Que coisa feia, você quer prejudicar os outros? Isso é coisa da sua cabeça? Sabe o que isso fez? Você achar que você é mentirosa e você mente por cada coisinha. E o duro que você acredita na mentira? Essa dor exilada tá tão enraizada dentro de você, porque você ouviu da tua mãe, que hoje você é aquilo que ela disse que você era. Dentro do I Am, junto com uma equipe maravilhosa, nós vamos acessar essas suas memórias de dor. Essa sua parte exilada. Tratar da sua parte protetora, que também tem te deixado doente, tem trazido muito fardo para o seu corpo. Nós vamos cuidar das duas partes. A parte protetora eu só vou falar no método, porque ela é muito longa, ela é muito cheia de detalhes. Nós vamos pegar você no colo, literalmente. Nós vamos te amar. Nós vamos te proteger como nunca antes. Nós vamos fazer você voltar para aquela imagem que está congelada e trazer um novo significado, uma nova ponte. E ativar todas as ilhas
desativadas, das 7 áreas da sua vida que estão desativadas por alguma memória de dor. É espiritual? É falta de conexão com Deus? É profissional? Nunca para num lugar, não consegue ter resultado? É financeira? Sempre tá sem dinheiro numa vida escassa? É familiar? Toda hora briga com o marido ou separa, casa com outro, não para com ninguém? O que é? É social? Nunca consigo relacionamento com os amigos? Se eu tô no emprego eu brigo? Se eu tô não sei aonde eu brigo? Você sabe que as suas memórias, as suas dores exiladas, suas emoções exiladas, elas fazem você falar aquela frase assim, ó, não sei porquê, mas eu tenho o dedo podre. Agora que tá muito em alta alguns casos de abuso e sexo não consentido na internet, dá pra gente falar sobre isso também, que é quando você passa uma vez na infância por aquilo, ele fica com um vale emocional e aquilo se torna um polo de atração até você tapar. Nós vamos tapar no método IAM. Ou seja, por que você fala que você só tem dedo podre? Porque você tá com um polo de atração dentro de você. E você acredita que você é aquilo que um dia falaram. Que você só pega homem banana, que os homens só abusam de você, que os homens só são interesseiros por você. Isso é um polo, é um vale emocional que tem. Conforme vai passando os anos, se você não fecha esse vale, ele vai ficando cada vez mais profundo. E cada vez mais você atrai aquilo que você mais temia. Nós vamos fechar também. Além de tudo isso, desse cuidado em dinâmicas, em histórias, em ferramentas, em cuidado em uma alimentação perfeita, em um resort all inclusive, todas as refeições para você, você só vai sentar e desfrutar de um almoço, de um café da manhã, de um lanche da tarde, de um pôr do sol dos sonhos. Você vai desfrutar de um network incrível de mulheres maravilhosas que estão sendo, como que é o nome mesmo, Beth, que eu falei ontem? Alistadas para um tempo como esse. E nós vamos cuidar de você nesse lugar incrível, paradisíaco, em que talvez você perceba que a sua maior dor mesmo, que você nem sabia que era, tá o seu maior propósito. Você vai ser comissionada naquilo que você foi chamada. Ontem, meninas, quero contar algo que aconteceu particular pra vocês. Na hora que eu desliguei a live, a gente terminou de fazer uma reunião aqui, eu e a Beth, e daí eu recebi a mensagem de uma grande amiga, inclusive ela faz parte do meu livro Quem é Você? Eu uso um pseudônimo pra preservar a imagem dela, e ela tava na minha live, não sei se ela tá aqui agora, e eu entrei pra esse ministério de alma. Eu comecei a estudar psicanálise, analista corporal, comportamental, sexologia, por causa dela. Ela é uma mulher extremamente forte e um dia ela me disse que ela tinha sido abusada sexualmente pelo avô dela quase a infância toda. E o problema dela não era com o abusador, era com a mãe, porque o dia que ela contou pra mãe dela, a mãe dela não acreditou e não protegeu ela. A mãe dela não fez absolutamente nada. E aí eu disse, mas como isso? Como que uma mãe descobre isso e não faz? E eu disse, Jesus, que resposta eu vou dar pra ela? E ela falava, me ajuda. Porque eu não consigo nem dar banho nos meus filhos. Porque eu acredito que eu estou molestando ele. Ela tem 2 meninos já médiozinhos. Meninas, foi aí que eu comecei a entrar nessa minha descoberta da nossa alma, o que acontece dentro da nossa alma. E aí ontem ela escreveu dizendo que ela estava emocionada, me vendo falar sobre sexo, que era uma área que eu disse pra ela, nem invente me falar um negócio desse, porque eu não quero. E ela disse, o Espírito Santo, através da sua live, revelou a mim outro bloqueio sexual que eu tinha por causa do abuso e eu não sabia. Quando você entende pra que você nasceu, você não quer ser o que o outro é. Você só precisa cuidar dessas dores exiladas e de permitir ser amado. Mas você não merece, né? Ah, mas sempre alguém é prioridade. Para com isso. Chegou a sua vez. Deixa a gente cuidar de você. Deixa a gente entrar no seu coração, na sua alma e fazer com que você tenha o melhor final de semana da sua vida até que você se sinta livre o suficiente para ser quem você nasceu para ser. Até quando você vai acreditar que essa vida pequena, medíocre, cheia de medo, de limitações, de inseguranças, de abusos, faz parte da natureza de Cristo para você? Existe uma régua muito mais alta para você.
Existe um lugar à direita do Pai muito mais alto para você. Quer usufruir desse lugar? Eu tenho uma resposta para você. E eu falo isso com toda a convicção do mundo. Se você não sair transformada, se você não descobrir aquilo que a resposta que você tem perguntado para você há anos, eu devolvo o seu dinheiro. Eu sei o que acontece naquele lugar. Eu sei o que o método I Am pode mudar na sua vida. Está na hora de ter resultados exponenciais nas 7 áreas da sua vida. Está disposta a acelerar esse processo de transformação? Está disposta a fazer o que precisa ser feito em apenas 48 horas para que os resultados apareçam e seu marido diga, pelo amor de Deus, onde estava esse método que não tinha visto antes? Eu estou disposta a abrir mão da minha família, dos meus filhos, por um final de semana, para estar com você, para restaurar a sua vida, assim como um dia eu fui restaurada na minha. Como é bom fluir naturalmente naquilo que sai, das águas naturais que saem do trono do céu. Se fez sentido para vocês, manda um SOS aí para eu perceber, manda um like. Se manifestem de algum jeito. Por isso eu vou dizer algo para vocês. Peraí, eu vou desativar rapidinho. Meninas, eu não tô enxergando o meu olho direito. Acho que eu não desativei, né? Vou ficar quieta para vocês tirarem uma foto bem linda dessas asas, porque eu te salvo se você quiser. O método I Am vai entrar na sua vida no primeiro mês do ano para transformar suas emoções. Eu te salvo se você quiser. Com a autoridade que existe no nome dele sobre mim, eu vou te salvar. Eu vou restaurar tudo isso que está desmoronando. Porque onde houve ranger de dentes, vai haver dupla honra, dupla alegria e tudo aquilo que Deus já tem reservado para você. Eu vou deixar um stories aqui em cima vou deixar um arrasta pra cima nos meus stories com o link da minha lista VIP. Se você quiser mais informações, entra nessa lista VIP, a Pet vai te atender, pessoalmente eu também, eu tô lá no grupo pra falar com vocês, com tchu. E aí eu vou pegar vocês de jeito lá e a gente conversa. Não arrume desculpas pra cuidar de você. Não vai ser dinheiro, não vai ser tempo, não vai ser nada que vai impedir você de estar lá. Nada, se depender de mim e de você. E de você, só depende de você, a decisão é sua, o resto deixa com a gente. Aí é só chegar, roupa de piscina, para com isso, tem uma coisa incrível que vai acontecer lá. Deixa você viver o medo, a tristeza, a alegria e a raiva com toda a intensidade do mundo, pra você ser quem você nasceu pra ser. Eu te salvo se você quiser. Faça parte do método I Am, 23 e 24 de janeiro. Agora, final de semana, em Sorocaba, pertinho da sua casa. Um lugar frequentado por grandes influencers para campanhas incríveis. Tudo incluso. Estadia, todas as comidas, material didático, amor, carinho, chamego, cheiro. Tudo que você sempre desejou desde criança, você vai ter em excesso lá no método I Am. Eu espero vocês uma raça pra cima que vai ter aqui nos meus stories. Corre pra lá assim que acabar a live. Compartilha muito. Eu já vou deixar também uma foto minha dessa live lá no meu feed. Eu quero só que vocês vão até lá e coloquem o SOS, o emotion. Eu vou entender que você entendeu sobre isso. E claro, se você quiser nomear uma amiga pra estar com a gente na live de amanhã às 21h07, vai ser um prazer. Você se alimenta de forma emocional ou física? Que tal descobrir qual o significado do alimento na sua vida? Só uma palhinha, porque até a comida do resort tem um toque especial. Eu fico por aqui, minha gente. Eu amo vocês de verdade, eu amo estar com você às noites. E a gente se vê em breve. Não só às 21h07, mas lá no resort. Arrasta pra cima que eu vou estar falando com vocês lá na lista VIP, tá? Boa noite, durma com Deus.